Queria então que a gente abrisse no capítulo 9 de João. Capítulo 9 de João. Vou abrir aqui o meu texto, João capítulo 9. É quando Jesus fala a respeito do pastor das ovelhas. É muito interessante o texto porque Jesus se chama o nosso divino pastor. Eu queria colocar, a partir do verso 9, queria colocar esse texto aí, João capítulo 10, a partir do verso 9 até o verso 18. Eu queria falar com os irmãos hoje que Jesus é a porta que Deus estabeleceu para que nós tivéssemos acesso a todos os seus insondáveis tesouros. Então Jesus disse que era a porta. Quem passasse por ele encontraria pastagens, encontraria segurança, encontraria proteção e seria sustentado em tudo aquilo que a ovelha necessitasse. Ela encontraria em Jesus. Somos ovelhas do Senhor. Tudo aquilo de que necessitamos, ao passar pela porta que é Jesus, encontramos as pastagens necessárias, ou seja, aquilo que necessitamos, aquilo que for fundamental para a nossa estabilidade, nosso crescimento, nossa fidelidade, nossa lealdade ao Pai, encontramos nesta passagem. Eu vou destacar 6 pontos nesta leitura e vocês vão acompanhar comigo. Disse Jesus assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Então, Jesus está se colocando aí como uma porta, portanto, um acesso. Vamos ver o verso 2. Verso seguinte. Diz assim: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em... Então ele faz um contraponto entre ele que é o pastor das ovelhas, ele que é o cuidador das ovelhas, ele que é o protetor das ovelhas, e o ladrão, que na Bíblia é conhecido como aquele que veio matar, roubar e destruir. Então são duas realidades distintas. Se alguém passar pela porta chamada Jesus, encontra a voz do pastor. Se, entretanto, for iludido, ou for agredido, ou atacado pela voz estranha daquele que veio matar, roubar e destruir, o seu destino será outro, né? Veja o texto seguinte, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então ele está dizendo que ele é o bom pastor. E que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O verso seguinte, diz assim, o mercenário, olha só, o mercenário que não é pastor, então não é o missionário, não, é o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então está aí uma visão de que o pastor, a quem pertence as ovelhas, ele é o bom pastor que cuida do rebanho. O mercenário é o contrário disso. Abandona as ovelhas nos momentos decisivos, foge. É como o lobo que arrebata e dispersa. O verso 13 diz assim: o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Verso 14 diz assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o meu Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e haverá um pastor. Verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida
para depois tornar a tomá-la. Jesus disse: eu dou a minha vida de mim mesmo e tenho poder para tomá-la. Ele está dizendo isso aí. Finalmente ele diz assim, ó: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também tenho autoridade para retomar. Este mandato eu recebi do meu Pai. Anotei 6 coisas interessantes. A primeira coisa aqui, vamos ver o verso 9. Volta lá, começar agora com o verso 9. A Bíblia diz assim, Jesus disse, verso 9, Jesus disse assim: eu sou a porta. A primeira coisa que nós vamos entender é que Jesus se colocou como uma porta aberta. Uma porta pela qual você pode transitar. Mas ele disse que ele era uma porta para um acesso. Quando você encontra a porta chamada Jesus, e quando você transita por essa porta, você atravessa essa porta, amplia a sua possibilidade do outro lado da porta, tendo o que ele prometeu, os pastos verdejantes. Então, primeira coisa que Jesus é para nós é um acesso. Você já viu a importância de ter um acesso? Geralmente na internet você precisa acessar alguma coisa, você não precisa ter acesso. Se você não tiver acesso, você não consegue acessar, não consegue contactar, não consegue estabelecer a relação que você precisava estabelecer se você não tiver o acesso. Então, muitos de nós procuram o acesso, o melhor acesso. Quando você está numa viagem, você vai procurar o melhor acesso. Você vai usar o Waze para ele te indicar o acesso melhor para você ter o resultado melhor da sua viagem. Ter acesso às pessoas, ter acesso às fontes, ter acesso aos capitais, ter acesso aos empregos, ter acesso aos concursos. Acesso é algo que é importante para todos nós, mas tem um acesso que é único, que é exclusivo. E Jesus disse: eu sou o acesso que você tem para o Pai. A Bíblia diz: quem entra pela porta que eu represento, encontra pastagens, encontra suprimento, encontra aquilo que só o Senhor Deus pode ofertar, porque é resultado daquilo que eu prometi, daquilo que eu vim fazer. Disse ele: eu vim para que tenham vida. O texto disse, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham de que maneira? Uma vida de qualquer jeito, uma vida de qualquer modo, uma vida que tem altos e baixos, uma vida que vive com um pé num canto, um pé no outro, uma vida indecisa, uma vida confusa, uma vida triste, uma vida, né? Isso é para esse tipo de vida que Jesus veio, ou ele veio para que você pudesse, através dele, ter uma vida que ele chama de vida abundante. O que é vida abundante? É vida que tem superação. É vida que tem um quantitativo superlativo. É vida que tem algo que a gente humanamente nem pode imaginar. Porque Jesus disse que ele é a vida eterna. A Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então Jesus é a porta para você entrar nesse universo divino, que é a vida plena, a vida ampla, a vida diferenciada que a Bíblia chama de vida eterna. É mais do que uma quantidade de vida, é o conhecimento de Deus, é a percepção de quem é Deus, é criar relacionamento com Deus, é experimentar a reconciliação da sua vida, da sua alma, do seu corpo, das suas emoções, dos seus sentimentos, é reconciliar todo esse conjunto com o Deus poderoso da criação. A Bíblia diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o que Deus está falando? Que em Cristo está a possibilidade da reconciliação com Ele. Em Cristo está a possibilidade de nós sermos cheios da presença do Senhor, sendo parte integrante da construção da reconciliação do mundo com Ele.
Por isso que a reconciliação começa conosco e vai através de nós. Por isso que ele nos deu a missão de irmos até os confins da terra, patrocinando, trabalhando e lutando pela reconciliação dos homens com ele. A maioria dos homens não vai encontrar isso, porque a Bíblia diz que existe um caminho largo que os homens escolhem, mas existe um caminho estreito. Jesus é a porta desse caminho, e aqueles que encontram esse caminho, encontram os pastos verdejantes do Senhor. É o que diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, e Ele nunca me faltará. Ele deitar-me faz em pastos verdejantes. Conduz a minha vida às águas tranquilas, refrigera a minha alma, cuida de mim na trajetória da vida. Então, primeiro destaque aí é que Jesus disse: eu sou a sua porta para acessar os insondáveis tesouros do Senhor. Tesouros não materiais somente, mas tesouros de toda a ordem. Eu sou a sua porta de acesso ao trono da graça de Deus. Foi assim que Jesus disse, não foi? Você pode usar o meu nome para ter acesso ao trono da graça. E tudo quanto você pedir em oração, usando o meu nome, esta oração será considerada pelo Pai, baseado no que Ele me autorizou fazer e baseado no que eu te autorizo fazer. Eu te autorizo usar o meu nome para estar presente no trono da graça de Deus. Então é muito importante, quando Jesus é a sua porta de acesso, Ele te dá autoridade de usar o nome dEle para estar no trono da graça, levando aos pés do Pai Todo-Poderoso as suas orações. Quando você lê o Apocalipse, você vai ver que as orações dos santos estão lá computadas no altar do Senhor. Então, toda a sua oração não se perde, tudo que você ora não se perde. E entenda que a sua oração, embora você não possa ter o controle sobre a resposta dela, você pode ter a sinceridade do seu coração e pode colocá-la em nome de Jesus com toda a sua fé e confiança, porque a Bíblia diz que o Senhor a recebe e o Senhor aguarda com ele. E no tempo de Deus, as coisas de Deus vão acontecendo e vão se revelando. Deus tem um tempo especial para realizar todo o seu projeto embaixo do sol e sobre a terra, porque o Senhor sabe a hora certa de fazer as coisas, embora nós gostaríamos que Ele fizesse antes ou depois, mas Deus não se atrasa nem se adianta, Ele faz as coisas dEle na hora certa, pelas razões certas, pelo motivo certo, e te dá consciência daquilo que Ele fez, para honrar e glorificar o nome dEle na sua vida. Então, Jesus é o acesso que você tem, é a porta aberta que você tem. Agora tem o segundo ponto, diz assim, veja aí no final do verso 9, no final do verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim. O que significa esse se? Uma condição, né, condicional. Se alguém entrar por mim, se não entrar, perde todo esse acesso, perde toda essa possibilidade, perde todo essa informação, perde todo esse cuidado do Senhor. Então é importante que você saiba que você tem liberdade de entrar pela porta ou não. Você tem liberdade de ficar do ponto anterior à porta, assim como você tem possibilidade de atravessar. É se você quiser, se você entrar, se você escolher, se você decidir que quer passar esse portal para entrar na esfera daquilo que Jesus chamou de campos verdejantes, você pode fazer essa escolha, você pode tomar essa decisão, mas muitas pessoas preferem ficar do lado de fora. Por quê? Porque entrar do lado de dentro significa abrir mão de algumas coisas que ficam desse lado de fora, mas você se qualifica para ganhar muitas outras coisas que estão do lado de dentro. Atravesse essa porta chamada Jesus e experimente o que vai te surpreender do outro lado do caminho. Quando você está em Cristo, a Bíblia diz que você passa por uma experiência tão profunda que a Bíblia chama de ser uma nova criatura. Chega a dizer que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novidade de vida.
Só sabe essa diferença quem experimenta isso. Quem não experimenta não tem ideia, porque nós estamos falando de coisas espirituais que só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que pela fé, como diz no texto, você pode acessar essa porta e passar dessa porta. Através dela, você vai experimentar algo que espiritualmente você vai perceber, vai experimentar, vai sentir, vai perceber na sua experiência pessoal, que você jamais perceberia se ficar aquém da porta. Então Jesus é um divisor de águas, Jesus é um divisor de situações, Jesus é um divisor de conteúdos. Do lado de lá da porta é uma realidade, do lado de cá da porta é outra realidade. E se alguém entrar por mim, será salvo. Então significa que passar por essa porta é sinônimo de salvação, de restauração, de recuperação do que foi perdido. Então é qualificar-se para estar na esfera do propósito de Deus. Entrará e sairá e achará pastagens. Mas tem uma terceira coisa. Vamos ver as bênçãos relatadas no texto quando você passa da porta. Passou pela porta chamada Jesus, olha o que você pode receber. Vamos começar no verso, já começamos no verso 9, né? Você será salvo, você terá pastagens, né? Mas vamos ver o seguinte, veja o verso 10. O verso 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então é outra bênção que você tem, abundância de vida. O que é isso? Eu tenho falado aqui na igreja com frequência. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não significa que é uma fonte física que vai jorrar e você vai andar como se fosse uma bica de água potável. Não é isso. Ele está falando que rios de águas vivas é como se fosse uma fonte espiritual que brota de dentro de você e nasce para fora de você, alimenta a sua vida com a água da vida e ainda é suficiente para alimentar e matar a sede de muita gente ao seu redor. Significa que quando a vida de cada um de nós tem essa fonte não se restringe só a nós, essa fonte nos purifica, porque é uma fonte de águas cristalinas, né? Vai nascer uma fonte de águas vivas. Isso vai ser bênção para nós, mas não vai ser bênção só para nós, porque é uma fonte que salta para a vida eterna. Então é uma fonte que vai alcançar o mundo ao nosso redor, ou seja, nossa vida neste mundo, quando encontramos Jesus, vai se tornar uma vida que vai fazer o mundo ser melhor, por causa da nossa existência nele. Não significa que nós vamos substituir Deus, não. É Deus que vai nos incluir no seu projeto de abençoar todos aqueles que se aproximarem de você, porque nasceu em você uma fonte de águas vivas. Jesus disse: eu sou a água viva que desce do céu. Ele diz: quem tomar dessa água não vai ter mais sede. Ele não falava dessa água que brota na fonte, ele falava de uma virtude espiritual que nasce em nós pela presença dele. Quem tomar da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele falou com a mulher samaritana, e assim está a palavra de Deus dizendo que quando nós passamos, nós temos essa fonte dentro de nós. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida plena, vida especial. Ah, mas o que é isso? A maioria de nós não conhece isso. Por que não conhece? Porque isso não é algo humano, natural. O homem natural não conhece as coisas de Deus. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então tem que atravessar a porta. Tem que estar do outro lado da porta. Tem que passar por Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e o que mais? A vida. Ninguém vem ao Pai se não passa por essa porta.
se não atravessa esse caminho. E quando chega lá, tem a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em... Então não é quantidade de vida, é qualidade intensiva de vida. E não é vida natural, é vida espiritual, que faz com que flua de dentro para fora uma profunda espiritualidade, que vai ajudar você a ser uma pessoa alegre, feliz em si mesma com o Senhor e uma fonte de bênção para as pessoas que vivem ao seu redor. Sua família, seus colegas de trabalho, sua empresa, sua indústria, enfim, onde você andar, você será uma fonte a jorrar para abençoar as pessoas, porque primeiramente já te abençoou. Agora, isso você só vive pela fé. Você só consegue isso se você acreditar que o Senhor está falando a verdade. Porque Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão. Mas é quem crê em mim. Quem crê significa quem exerce essa fé de acreditar quem eu sou e o que a Escritura diz de mim, esse vai se transformar numa fonte de bênção, numa fonte especial. E você pode ser uma fonte do Senhor no dia a dia da sua vida, para alimentar a sua vida espiritualmente e para extravasar além de você. Quem passa na porta de Jesus, haja pastagens. Quem passar no portal da sua vida vai encontrar uma vida especial que pode ser uma bênção na vida das pessoas. A igreja existe para isso, para nos preparar para recebermos esta bênção do Senhor, atravessarmos esse portal e fazermos da nossa vida vida que abençoam as outras pessoas, que levam o Evangelho até os confins da terra, pela área de influência que cada um de nós vive. Fazemos o nosso caminhar sobre a terra ser uma bênção para as pessoas que vivem ao nosso redor. Quantas pessoas vão passar pelas nossas vidas e quantas pessoas vão ser abençoadas pelas nossas vidas? Jesus disse: se alguém entrar por essa porta, experimentará a vida. Quer isso na sua vida? Então veja agora o verso 14, nós acabamos de ver, não foi o 14? Lá está, eu estava no 10, né? 10 já encerrou, né? Agora o 14, por favor. O 14 diz assim, ó: eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Sabe um detalhe? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me... Então olha a bênção que você tem quando você atravessa o portal. Quando você atravessa a porta chamada Jesus. Ele diz assim: eu conheço as minhas... Sabe que Jesus o conhece do jeito que você é? Conhece a sua vida pelo lado de dentro. Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas emoções, Ele conhece os seus sentimentos. Agora, o mais importante é dizer: as minhas ovelhas me conhecem. Deus conhecer a natureza de cada um de nós é fácil. Agora, a gente conhecer a natureza divina, a gente conhecer Deus, a gente conhecer o grande eu sou, a gente ter um relacionamento com o Deus poderoso da criação, a gente ter um relacionamento com aquele que é a essência do amor, porque Ele é amor, e Ele nos amou, e a Bíblia diz que Ele se deu por nós. Então você conhecer a Deus, você conhecer a Jesus, é muito mais espiritual, é muito mais milagroso do que Jesus te conhecer, porque isso está no universo natural dele, mas não é o seu universo natural. O seu universo natural é estar separado de Deus, mas a Bíblia diz que pela graça de Deus, atravessando essa porta, você pode unir-se a Ele e pode conhecê-lo. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. À medida que me conhecem, vão conhecendo a realidade de Deus, vão se tornando compreensivas e compreensíveis de Deus, vão se tornando companheiros de jornada com o próprio Deus. Por isso que o Senhor caminha conosco as nossas passadas. Veja só mais, ó, elas me conhecem. Veja o verso seguinte:
o verso 11. Volte no verso 11 lá para mim, por favor, verso 11. Tem uma bênção lá que eu quero compartilhar com você. Verso 11. Volte lá. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Sabia que tem uma dádiva tão especial de Deus a seu favor? Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então você teve uma dádiva de Deus que custou o Filho unigênito de Deus. Isso veio para você graciosamente, porque Deus te amou. Então é uma bênção grande. Quando você passa essa porta chamada Jesus, você se desperta para isso que você tem das mãos de Deus. E às vezes nem se dá conta de ter esse tesouro precioso e não usufruir os benefícios dele, porque não conhece, e porque não percebe, e porque não acessa, e porque pela fé não se apropria. E então perde a bênção por não ter o conhecimento do Senhor como seu pastor, na dimensão que ele está dizendo nesse texto. Veja agora o verso 15 para a gente aqui, ó. Bênçãos relatadas no texto, né? O verso 15 diz assim, ó: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o meu Pai, eu dou a minha vida pelas minhas. Quanto que custa a sua salvação aos olhos de Deus? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Isso significa que a dádiva de Deus por você é muito superior ao que você possa imaginar, é muito superior ao que você possa computar, porque é algo que está muito além do nosso entendimento. Mas nós vivemos o cristianismo como se isso fosse uma coisa corriqueira, uma coisa qualquer. Imagine se você dá a sua vida pelos seus filhos, dá a sua vida pela sua família, se dedica, e você já acha que isso é uma coisa espetacular que você está fazendo. Agora entenda, Deus dar-se por você. Deus fazer por você com toda santidade, retidão e justiça, sem exigir que você dê nada em troca, a não ser que você o ame com o mesmo amor que ele te ama. É gerar um amor dentro de você. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Gera um amor dentro de nós, um amor divino, que faz a gente ter o sentimento por ele, por conta da identidade que ele planta em nós. Veja agora o verso 15 foi esse, né? Veja agora o perigo de sermos iludidos a respeito dessa porta. Está lá no verso de número 12 e 13. Ao perigo da ilusão, o perigo da gente não prestar atenção e ser iludido. O mercenário que não é pastor e a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e as dispersa. Verso 13. Diz assim, ó: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. A gente pode ter um engano de trocar Jesus, que é a porta da excelência, por um mercenário que se parece com Jesus, ou que se passa por Jesus, como um anjo de luz, para enganar, se possível, os escolhidos, e acabamos gastando todo o nosso tempo e nosso talento em uma porta que é contrária à porta chamada Jesus. Entramos pela porta errada, e por entrarmos pela porta errada, temos as pastagens erradas, e temos os resultados errados, temos as consequências do erro da porta escolhida. Portanto, o texto está nos alertando: cuidado com a porta que você escolhe, cuidado com o caminho que você escolhe, porque da escolha da sua vida, da sua decisão, da sua cabeça, do seu sentimento, da sua emoção, dessa escolha depende você estar nos pastos verdejantes do Senhor. É uma decisão que você tem que escolher. Veja só, o preço dessa porta, verso 17 e 18. Veja quanto custou essa porta para chegar até você e dizer que você tem acesso através dela. Quanto custou essa bênção de Deus? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. O próximo, 18. Diz assim: ninguém atira a minha vida de mim,
Pelo contrário, eu espontaneamente dou a minha vida. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e também tenho autoridade para rever a minha vida. Este mandato eu recebi do meu Pai. Jesus recebeu esse mandato do Pai. E sabe quanto custou esse mandato? Vocês lembram lá no Getsêmani, quando ele estava orando, dizendo: Pai, se é possível, o que ele disse? Passa de mim esse cálice. Por que ele estava dizendo isso? Porque naquela hora ele percebia a grandiosidade do amor de Deus, que levaria sobre Jesus o peso da culpa de toda a humanidade. Imagine levar sobre si as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas feridas, os nossos pecados, as nossas mazelas. Foi por isso que no final da cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Era o desamparo de Deus para que ele levasse sobre o seu filho a nossa condenação. Por isso que a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas agora vivem pela liderança do Espírito. Então você teve um preço gracioso pago por Deus para dar a você o acesso a essa porta que lhe dá a redenção, a vida abundante, a vida plena, que dá para você a comunhão com o Pai, que dá para você a possibilidade, a autoridade de estar perante o trono da graça do Senhor e poder tratar das questões da sua vida diretamente com o Senhor, fazendo disso um momento especial da vida de cada um de nós. Veja a última colocação. É o privilégio que está disponível a todas as pessoas. Vê o verso 16. Vê o verso 16. Verso 16, por favor. Sim. Verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu tenho outras ovelhas que não estão aqui. Veja só que coisa interessante. A mim convém conduzi-las. A quem que convém conduzir as outras ovelhas? Quem é que vai conduzir as outras ovelhas? O Senhor Jesus. Significa que Ele já conduz as ovelhas que estão aqui. Mas Ele diz que ainda tem outras ovelhas as quais Ele vai conduzir. Entenda que você é conduzido pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo. Ele é que está dando o sentido da sua jornada, a direção do seu caminho. Você está como uma pessoa preciosa aos olhos de Deus e às vezes não se dá conta dessa preciosidade. É momento para louvar a Deus, é momento para agradecer, é momento para ação de graças, é momento para dizer: Senhor, de todo o coração eu reconheço que eu sou ovelha do teu pastoreio, reconheço que o Senhor é pastor da minha alma, eu reconheço, Senhor. Graças a Deus que eu não sou daquelas que ainda serão tuas ovelhas. Eu já sou, eu já passei pela porta, eu já experimentei a graça, eu já fui transformado, eu já sou salvo, eu já tenho a minha vida unida ao Senhor. Eu posso chegar ao trono da graça pela autoridade do teu nome. Eu posso ser um crente vitorioso, porque a força e o poder do Senhor estão na minha vida como uma promessa. Mas tem outras pessoas que ainda não têm esse privilégio. Tem outras pessoas que ainda não beberam dessa fonte. Tem outras pessoas que ainda não atravessaram essa porta. A hora é agora. Se você está me ouvindo e se você ainda não fez essa decisão, o dia é hoje. A hora é agora, porque você está perdendo as melhores bênçãos de Deus por causa de não entender que precisa dar um passo atravessando o portal chamado Jesus, a porta chamada Jesus, que te leva à comunhão eterna com o Pai. Diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só pastor, e haverá um só rebanho. Então o Senhor está procurando neste mundo os crentes, para formar com eles um só rebanho, que se curva diante de um só pastor. Ele é o pastor das nossas almas, e nós devemos nos curvar diante dele, porque diz a Bíblia: todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho o verá, porque ele há de ser uma manifestação universal
E eu quero estar entre aqueles que são contados como o trigo bendito do Senhor. Eu quero estar entre aqueles que são contados a igreja viva do Senhor, aquela que será arrebatada, aquela que será glorificada por Ele nos ares, aquela que vai habitar com Ele a eternidade. Eu quero ser a igreja do Senhor. Por isso que eu atravessei o portal chamado Jesus. Eu acredito que você queira também. Então hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. Que Deus o abençoe.